Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem abrir em Marcos 16. Eu vou falar um pouco sobre evangelismo. E ao final vou fazer um convite para a igreja. Para toda a igreja de um evangelismo que a gente está se programando para fazer. E seria bom que a igreja participasse, principalmente você que nunca participou de um evangelismo. Esse vai ser um evangelismo prático e fácil de fazer. Mesmo que a maioria dá aquela desculpa, mas eu não sei falar, o que eu vou falar na palavra, na hora, qual versículo eu vou usar, não se preocupe, irmão, é bem fácil. Muitas das vezes, apenas um abraço seu já faz algo sobrenatural naquela pessoa que está recebendo, principalmente pessoas em situações de rua, viciadas em droga, homossexualismo, esse tipo de pessoas. No livro de Marcos, irmãos, capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 16, 15 em diante. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É um ide de Jesus, é um convite a todos nós, irmãos. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse ide é para você. Esse ide não é para pastor, não é para obreiro, diácono, que a maioria pensa isso, né? Os obreiros que tem que evangelizar. Não, irmão, é a igreja de Cristo. Se você aceitou Jesus e você crê, você tem que ir. Às vezes a gente usa muitas desculpas, né? Principalmente trabalho, falta de tempo. E o tempo está passando. E se você não tomar cuidado, você vai chegar lá no céu com a mão vazia. No livro de Lucas 10, 2, irmão, Jesus também falava. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. A seara é grande, irmão. E a seara, irmão, é o mundo. Não é os crentes, é o mundo. Você dá uma volta aí no trem, no ônibus, você indo para o seu trabalho normalmente, para a sua escola, você já vê que é grande mesmo a seara. Muitas pessoas perdidas no mundo. E poucos são os obreiros. Não porque a igreja é pequena, é porque os obreiros é pouco. Aqueles que se disponibilizam em fazer a obra de Deus e evangelizar é poucos, irmão. É poucos. Você olha para a sua igreja, você vê que é poucos que faz. Só que tem muitos membros. Por isso que são poucos os obreiros que querem fazer a vontade de Deus e vão, né, irmão? No livro de Mateus 9,36, Jesus também falava, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. É assim que eles andam, irmão, desgarrados, errantes, para um lado, para o outro. Assim nós éramos antes de Jesus nos encontrar, exceto aqueles que nasceram já no berço evangélico, como se diz, né? Mas um dia ele teve que aceitar Jesus também, que não basta só nascer, tem que aceitá-lo. E nós éramos assim, irmão. Alguns nas drogas, alguns na prostituição, alguns no crime, errantes, andando errantes como quem não tem pastor. Mas hoje os irmãos são servos, salvos em Cristo Jesus, acharam o bom pastor, aquele que salva, que cura, que liberta e nos trouxe para a sua gloriosa graça. No livro de Mateus 9,36, Jesus continua falando. 1 Pedro 2,25 também Jesus nos fala. Porque ereis como ovelhas desgarradas, éramos como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao bispo das vossas almas. Nós éramos, não somos mais, porque agora nós temos um pastor que nos guia e nos salvou com seu sangue. No livro de Mateus 28, do 18 ao 20, também fala.
E aproximando-se Jesus, falou-lhes: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você todos os dias. Ainda que tenha dias que você se sinta fraco, desanimado, é comum, irmão, a gente se sente. A gente é ser humano, tem dia que a gente não quer nem vir no culto, chega cansado do trabalho, é difícil, a gente vem pela fé, como dizem. Mas é cansaço, irmão, mas você tem Jesus todos os dias da sua vida. Ainda que você cometa alguns erros, é só você pedir perdão para Jesus e Ele perdoa, porque Ele é o advogado fiel, e é Ele que perdoa nossos pecados, se assim nós nos arrependermos. Mas Ele está convosco todos os dias, até a consumação do tempo, não importa se você seja novo, se você seja velho, se você seja jovem, se você crê em Jesus Cristo, Ele está com você todos os dias. Em qualquer lugar que você estiver andando ou passando, seja no trabalho, seja na faculdade, seja uma luta, Deus está com você todos os dias. Jesus Cristo é o seu Salvador. E eu, irmão, quero falar um pouco de evangelismo, segundo o meu convite que eu quero fazer para a igreja, principalmente para os convidados. Se você que veio aqui hoje pela primeira vez, você está convidado, irmão. Venha nos ajudar nesse evangelismo. E eu escrevi algumas coisas sobre esse tipo de evangelismo que a gente vai fazer. Eu classifiquei como grupos de desafiadores, esse grupo. É um grupo desafiador de se evangelizar. Não é a mesma coisa de você, um exemplo, um evangelismo que a gente faz. A gente fica ali na estação, estende algumas faixas, entrega alguns panfletos, fala para Jesus te ama para algumas pessoas, é um evangelismo, mas é um pouco diferente desse que a gente tem feito ali. Aqui tem alguns irmãos que faz, a irmã Luzinete já foi, o pastor ali e a esposa dele também são experientes nesse tipo de evangelismo. Grupos desafiadores são aquelas pessoas em situação de rua, moradores de rua, aqueles traficantes que trabalham em biqueiras, né, o serviço deles. Esses são desafiadores. Você não vê qualquer crente indo lá evangelizar eles porque tem medo. Prostituição, homossexualismo, são desafiadores. Porque a maioria tem medo de ir lá evangelizar ele, porque pensa que vai ser agredido, que vai ser maltratado, ou que vai ser rejeitado. Mas, irmãos, é totalmente diferente. Na maioria das vezes que você vai numa biqueira evangelizar, ou vai num beco, numa favela aí, evangelizar moradores de rua, drogados, eles te recebem até que bem, irmão, por causa da carência deles ser maior do que quem está teoricamente bem. Quem tem família, tem trabalho, vai e vem para o seu lar. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas te recebem até melhor do que muitas que não estão passando pela situação delas. Mas a gente acha que é difícil, né? Evangelizar um morador de rua ou um traficante. Mas não, irmão, eles são muito carentes da graça de Deus. E é nós que temos que ir lá falar deles para Jesus. Vou ler algo que eu escrevi aqui, quando eu estava pensando nesse tipo de evangelismo. Quando falamos na evangelização de grupos desafiadores, imaginamos que o desafio são os grupos. Na verdade, o desafio está em nós, em nossa resistência, em falarmos de Cristo. Nós os evitamos, mas nem sempre eles nos rejeitam. Fugimos dos drogados, desprezamos os homossexuais e repudiamos que se prostituem. Mas este nem é o maior de nossos desafios. Pior que este é a apatia em que vivemos. Achamos-nos mergulhados na mesmice, não nos esforçamos o bastante para fugir da rotina, a fim de ganhar uma pessoa para Cristo. A situação complica-se quando essa pessoa é drogada, homossexual, ou vive da prostituição.
se torna mais difícil. Evangelizar tais pessoas é um trabalho solitário e desafiador. Leva-nos às ruas vazias e aos becos assustadores. Definitivamente tal missão não é para obreiros engravatados e com anéis de doutores. É obra para quem não se importa de sujar as roupas e as mãos. Sujar as roupas e as mãos, irmão, se você for fazer evangelização de drogados, moradores de rua, você vai sujar bem mesmo. Não é, pastor? De chegar em casa, você tem que tirar a roupa e botar para lavar. A gente faz o evangelismo na Cracolândia e é bem assim. A pessoa chega acabada daquele jeito, irmão. E você, como servo de Jesus, você não pode negar um abraço, você tem que abraçar. Isso é amor, irmão. Amor não é se abraçar quem está cheirosinho só, não. Essas situações é complicada, mas você tem que abraçar ele, falar: Jesus te ama, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua vida. E nessa situação, irmão, você chega bem sujo e fedido, com o pecador caído na sarjeta. O desafio de ganhar essa alma para Cristo não será vencido por pregadores de multidões, mas por pescadores de homens, como disse Jesus. Todos vocês que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, são pescadores de almas. Jesus não salvou vocês para vocês ficar sentadinhos no banco confortado, todo domingo, toda sexta, terça, se só. Chega do trabalho, vou para a igreja e já... Não, irmão, isso não é trabalhar para Cristo. Isso você está só adorando a Deus, porque Ele te salvou, mas você precisa trabalhar para Cristo Jesus.